Neste dia, 29 de abril de 2020, no qual vivemos numa quarentena e que muitos estão dentro de suas casas, temerosos em sair à rua, com medo dessa epidemia que tem colocado o mundo de joelhos. Eu gostaria de fazer uma reflexão com você numa passagem que está em Mateus, capítulo 10, do versículo 28 ao 33, que diz assim: Jesus falando aqui: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que Jesus estava falando aqui? É claro que todo ser humano teme a morte. Ninguém quer morrer. Nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para viver eternamente. Mas, ao entrar o pecado no mundo, através de Adão e Eva, passou a morte a reinar na humanidade. Então, porque o homem não foi criado para morrer, ele teme a morte. Ele não quer morrer. Ele quer viver para sempre. Mas, na verdade, o homem vive para sempre. Porque existe dois tipos de morte. Existe uma morte física, que é a do nosso corpo, e existe uma morte espiritual, que é da nossa alma. Então, aqui Jesus chama atenção para que o que devemos realmente temer. Para e pensa. Se você pegar o coronavírus, que você está aí apavorado, morrendo de medo, ele vai matar o seu corpo. Ó, ele vai matar o seu corpo. Ó. Vai matar o seu corpo. Mas ele não pode fazer mais nada além disso. Certo? Mas aqui diz aqui, ó, temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse aqui é Deus. Então, em vez de você temer a morte, seja por coronavírus ou por outra coisa, você tem que temer a Deus. Porque existe algo muito mais perigoso do que o coronavírus, AIDS, câncer, o que quer que seja. O pecado. Por quê? O salário do pecado é a morte. Só que quando fala assim, é a morte espiritual. O que vem após a morte carnal. Por quê? Um dia, todos nós seremos julgados. E aí, vai ter pessoas que vão morrer duas vezes. Como diz aqui, ó. Faz perecer a alma no inferno, né? E o corpo. Ó. Aqui, ó. Não tem mais. Aí o que acontece? Você tem que entender que após a ressurreição dos justos, que vai haver uma ressurreição.
vai ter um julgamento. Então, aqueles que morreram salvos, justificados em Jesus Cristo, permanecerão com Deus eternamente. Esses morreram uma vez aqui na terra. Mas aqueles que morreram aqui na terra e lá, diante do julgamento, forem condenados, vão sofrer a segunda morte, que é o lago de fogo, com enxofre, onde serão atormentados dia e noite. Então, esse é o que deveríamos estar realmente preocupados. Por quê? Se você é um salvo em Jesus Cristo, você morrendo aqui, ou uma bala perdida, ou um acidente de carro, ou um câncer, ou um coronavírus, você não sofrerá o dano da segunda morte, que é no lago de enxofre, e nem terá o seu corpo agora e sua alma lançada no inferno. Aqui, ó, no inferno. Aí eu te pergunto então, quem realmente você deve temer? Ficar apavorado? Seria o que vai causar você a ser jogado no inferno e depois sofrer a segunda morte no lago de fogo, que é o não aceitar a Jesus Cristo e a justificação do seu pecado. Por quê? Todo homem peca, todo homem é pecador. Não existe justo sobre a terra. Existe aquele em que Deus justificou pelo meio da fé em Cristo Jesus. Então eu te aconselho, corra, abraça essa justificação, essa fé. E caso você venha morrer, descanse em paz. Você não sofrerá o dano da segunda morte. Você não irá ser lançado no lago de fogo com enxofre. E nem a tua alma agora e seu corpo vá para o inferno. Mas pelo contrário, você agora se protege do coronavírus e continua a viver uma vida dissoluta no pecado, não buscando o perdão no sacrifício de Jesus Cristo, que é um perdão que Deus te dá gratuitamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você vier morrer agora de coronavírus, é claro que a sua família vai, os que ficarem, vão se entristecer. Mas você não. Você já vai para o paraíso. Só aguardar a ressurreição dos justos e ficar com Deus eternamente. Agora, se você se protege do coronavírus agora e continua uma vida no pecado, e você vinha morrer de qualquer outra coisa, você vai ter a sua alma agora lançada no inferno. Está aqui claramente. Ó. E depois sofrerá a segunda morte, lago de fogo. Então é isso. Abra a tua mente e não deixa o inimigo te enganar, não. Fica tranquilo. Se morrer agora, em Jesus Cristo, você tem um passaporte para a vida eterna. Então esse vírus aí estará fazendo um favor para você, saindo desta terra de sofrimento. É claro que ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Mas, se eu morrer, pegar esse vírus aí, eu creio que eu serei justificado por Jesus Cristo, porque eu creio. E eu tenho a fé em Cristo Jesus. Então, fica aí essa reflexão para você, diante desse terror que o ser humano está vivendo aí. Entendeu? E tenha paz em Deus. E creia em Jesus Cristo.